Show. Então, pessoal, vamos começar aqui já. Atrasou um pouquinho porque caiu a energia aqui na cidade nossa. Aí demorou um pouquinho pra voltar, tá? Mas aí a gente vai roubar uns minutinhos aqui, tá? Vai até 10h40 mais ou menos. Então, pessoal, hoje é o nosso sexto dia aí. Já conseguimos aprender bastante coisa, né, de Excel. Acho que quem nunca viu Excel e começou a ver aqui já está no nível legal, né? Já não é mais um bicho sem sete cabeças. Claro, algumas coisas a gente vai ter dificuldade, mas com o tempo a gente vai aprendendo, tá? Ainda mais agora a gente vai começar a cultura de gráficos e tabelas, então a gente vai conseguir pôr em prática tudo aquelas coisas que a gente veio construindo, tá? Ao longo desses dias. Então, ó, o que a gente aprendeu até o momento? Então, a parte de conhecer as fórmulas mais utilizadas, a gente matou tudo, tá? A gente matou tudo. E agora é vocês praticarem mesmo para não esquecer, tá? Para não deixar isso daí se perder no tempo. Então, na aula passada, a gente viu, né, a parte de concatenar, extrair texto, né, funções envolvendo tempo, e até mostrei, né, como unir essas funções envolvendo tempo, né, até uma aplicação lá do meu trabalho. A gente viu formatação condicional, né, que é aquela questão de realçar as cores. A gente viu a base de dados, só que a gente vai trabalhar mais um pouco agora, porque para fazer os gráficos e indicadores a gente precisa construir uma base, tá, de dados. Então aqui nessa parte de gráficos a gente vai utilizar todo o material que a gente já tinha usado até o momento, tá? Então a gente vai reaproveitar aquelas planilhas para fazer os gráficos. E pessoal, caso tenha alguma dúvida, alguma coisa, tá? Manda no WhatsApp para mim, porque como eu estou no modo apresentação, não aparece em cima da mensagem no chat, tá? Aí eu mando no WhatsApp que eu tô com o celular aberto aqui do lado. Então hoje a gente vai ver tabelas e gráficos, tá? E depois disso a gente vai começar a fazer os gráficos dinâmicos, né? Que aí vai ficar mais legal, mais interativo os nossos gráficos. Mas a gente já viu bastante coisa. Essa parte aqui, tabelas e gráficos, eu acho que é um pouquinho mais extenso, porque tem bastante aplicação, tá? Então a gente vai fazendo junto aí ao longo dos dias. Beleza. Então hoje a gente inicia aí, ó, tabelas e gráficos, tá? Então, primeiramente eu queria falar para vocês aqui, né, quais são, né, alguns tipos dos gráficos aí, né, que são mais utilizados. Vou esperar o caminhão passar aqui. Voltando, então eu trouxe aqui para vocês alguns tipos de gráficos, tá? Então a gente vai, claro, a gente não vai conseguir ver a fundo cada um deles, né, esmiuçar, mas eu vou apresentar eles para vocês e de acordo com a necessidade no dia a dia vocês podem ir usando, tá bom? Então, quais são os gráficos, né, os que eu trouxe para vocês? É o gráfico de colunas, de barras, de pizza, né, rosca, linha, dispersão, gráfico de bolhas, cascata, gráfico de área, gráfico de rede. Então são vários, a gente vai ver cada um, a gente vai conhecer cada um deles, tá? Mas hoje, a aula prática, a gente vai focar aqui, ó, no gráfico de colunas, tá bom? A gente vai, com bastante calma, a gente vai fazer bastante exercício, tá? Então a gente vai aqui conhecer cada um desses gráficos, tá? O gráfico de colunas, né? Então essa daqui é a cara, né, do gráfico de colunas. Eu acho que todo mundo já está acostumado, né, com esse tipo de gráfico, tá? E quando que é usado, né? Normalmente, né, esse tipo de gráfico a gente utiliza para fazer, por exemplo, para mostrar alguma contagem, né, durante um ano, durante os meses, né? Ou que nem no caso aqui, ó, despesas mensais, né? A gente está mostrando ao longo do ano, né, e separado por meses, qual foi o gasto, né? Qual foi a despesa em cada mês. Então a gente consegue utilizar esse gráfico. Aqui, por exemplo, né, eu peguei aqui número de casos de Covid, por exemplo, né. Então, além de a gente fazer com dinheiro, a gente pode fazer também, né, com qualquer outra coisa, né. Então, normalmente a gente usa esse tipo de gráfico quando é algo relacionado à contagem, tá bom? A gente está contando, a gente está somando alguma coisa, tá bom? Gráfico de barras, tá? Esse daqui acho que o pessoal também já está acostumado a ver, tá? Também é bastante utilizado, principalmente quando é para fazer cronograma, né? Que nem esse exemplo aqui, ó. Isso aqui também é chamado como gráfico de Gantt, tá? Gráfico de Gantt. Por quê? Porque você consegue separar as atividades e mostrar como elas funcionam ao longo de um tempo, né? Então aqui, ó, vamos supor que fosse minutos aqui, ó. A gente tem 30 minutos, certo? A gente tem 5 tarefas.
Então, ó, no minuto 0 até 3 mais ou menos aqui, ele faz a tarefa 1. Depois que ele termina, ele vem para 2, tá? Então isso daqui pode ser usado também para cronograma, né? Poderia ser meses aqui em cima, poderia ser anos, para a gente fazer um cronograma de um projeto, por exemplo, né? Mas também pode ser usado para contagem, né? Como se fosse o de barras mesmo, porém o de colunas, porém invertida, tá? Então dependendo, né, o dashboard que você for montar, talvez fique melhor utilizar esse, né, que é o de barras, ou talvez fique melhor usar o de colunas, né? Vai depender muito aí da questão estética, né, e de como você quer mostrar a informação, tá? O próximo, né, é o de pizza, né? Esse gráfico que é bastante utilizado, né? Esse tipo de gráfico, tá? Então, normalmente a gente usa esse tipo de gráfico para quê? Para mostrar o percentual de cada coisa dentro de um valor único. Por exemplo, eu tenho lá gastos do mês, por exemplo. Só que dentro desses gastos, né, eu tenho gasto com mercado, eu tenho gasto com lazer, né? Então a gente pega um valor cheio e e mostra qual que é o percentual de cada coisa dentro desse valor, tá? Então, trouxe para vocês alguns. Esse daqui, ó, parece um gráfico de rosca, né? Mas basicamente é um gráfico de pizza também, tá? Então a gente pode trabalhar também com quantidade ou com percentual, que é o que está aqui. O que a gente tem que evitar, né? Seria boas práticas. Evitar usar muita informação no gráfico de pizza. Por exemplo, eu tenho 10 itens aqui. Então você imagina a poluição que não vai ficar, né? Então nesse caso, não fica muito legal. A gente teria que recorrer a algum outro método aí, tá? Esse daqui é o gráfico de rosca, tá? Ele é semelhante, né, com o de pizza, porém no gráfico de pizza, quando a gente for usar, vocês vão ver, a gente não consegue selecionar vários, como posso dizer, várias séries de dados diferentes, por exemplo, né? Então no gráfico de pizza, a série tem que estar no intervalo só. Agora aqui, no gráfico de rosca, eu consigo selecionar várias séries, sabe? Várias colunas, vamos dizer assim. E o gráfico de rosca, né, a gente tem várias aplicações também, tá? Mas normalmente a gente usa aqui, ó, no gráfico de rosca, poucos dados, tá? Às vezes um dado só, igual tá aqui, ó. A gente tem 3 gráficos de rosca, né? Para mostrar aqui, né, o valor do indicador X, o indicador Y e o Z, né? Então a gente, nesse caso aqui, ó, que eu trouxe para vocês várias repartições, a gente usa também, mas assim, fica mais bonito usar no máximo dois dados, né, 2 informações, até 3 acho que dá, até 3 informações ou uma, como tá assim, ó, tá vendo? E fica parecendo um velocímetro, né? Então a gente vai usar também ele para construir alguns indicadores aí, tá? O gráfico de linhas também é bastante conhecido, tá? Então, gráfico de linhas, né, a gente usa ele para quê? Para mostrar qual é a variação de alguma coisa durante o tempo, né? Como que variou? Por quê? O gráfico de linhas, por que ele é bom? Porque a gente consegue analisar tendência, né? Então, tipo, no gráfico de barras, por exemplo, não é tão intuitivo assim, né? Que nem aqui, ó, a gente está vendo, ó, que esse gráfico, por exemplo, de consumo de energia, ele tem uma tendência de alta, né? Se fosse aqui em barras, talvez não ficaria tão fácil de enxergar que tem uma tendência de alta aqui, né? Então, e o gráfico de linhas, a gente consegue cruzar várias informações. Por exemplo, esse gráfico aqui, ó, a gente tem 4 séries de dados aqui, ó. Então, são quatro análises num gráfico só. Se a gente fosse fazer isso aqui com barras, por exemplo, com colunas, ia ficar, tipo, para cada série dessa daqui, ó, 0, 10, 20, 30, a gente ia ter 4 barras, assim, ó, no único ponto desse. Então ia ficar bem poluído. Então, basicamente, gráfico de linhas a gente usa para ver tendência e para mostrar como que uma variável se comporta ao longo do tempo, tá? Gráfico de dispersão, isso daqui é bastante usado em estatística e até para o pessoal que trabalha com qualidade, né? O gráfico de dispersão, o que ele faz? Ele relaciona uma variável com uma saída. Por exemplo, vamos pensar em refúgio, né? Ou, por exemplo, uma previsão de demanda, né? Vamos supor que aqui fosse, ó, esse gráfico aqui, ó, fosse janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e agosto, por exemplo. Em maio a gente vendeu, em janeiro vendeu 10, por exemplo. Depois, em fevereiro vendeu 20, né? Então a gente vai fazendo vai jogando esses pontos aqui dentro desse gráfico, que aí ele mostra, né, qual que é a correlação, né? A gente vai ver isso aí depois, tá? É um assunto um pouquinho mais técnico.
ele serve para a gente conseguir ver a correlação, por exemplo, e para ver tendência também. Nesse caso, vamos supor que aqui fosse demanda, tá? E aqui fosse aqui fosse demanda, desculpa, no eixo Y a demanda e no X fosse o tempo, né? Então a gente vai ver, né, o quão, né, existe correlação entre o aumento de demanda e o período. Por exemplo, vamos dizer que conforme vai passando os dias aqui, eu vou tendo mais demanda, né? Vamos supor que gerou esse gráfico aqui, ó. Então a gente vê o seguinte, a gente tem uma linha de tendência aqui, tá vendo? De alta, e a gente tem uns pontos bem próximos dessa linha de tendência. Então, para esse caso, sim, a gente iria concluir o quê? Que a demanda tem relação com o tempo, tá? Então a demanda tem relação com o tempo. Conforme o tempo passa, é comum que a nossa demanda aumente, tá? A gente vai fazer bastante exercício para poder também exercitar. E aqui seria um caso, por exemplo, que está bem disperso, tá vendo? Então, nesse caso, qual foi a aplicação? Ó? Ele fez um gráfico de dispersão da satisfação pelos dias de atraso. Então, ó, a gente tem aqui a satisfação do cliente, né? Que vai de 0 a 5, tá? E aqui a gente tem os dias de atraso, tá? Então, o que vai acontecer? Ó, você vai ver o seguinte, que conforme o dia de atraso é maior, a satisfação do cliente é menor, tá? Então, e quanto mais rápido o pessoal resolve esse problema, né, ou entrega, maior é a satisfação. Então, o que a gente poderia concluir? Aqui, ó, se a gente fosse fazer uma linha de tendência, seria uma tendência de baixa assim, ó. Seria algo, deixa eu fazer aqui um desenho bem... A gente teria mais ou menos uma linha de tendência assim, ó. Tá vendo? Desse jeito. Aí, o que a gente ia concluir? Que conforme a gente atrasa mais dias, quanto mais dias de atraso, menor o meu cliente está satisfeito. Tá vendo? Então a gente consegue fazer essas análises utilizando esse tipo de gráfico. E é bastante utilizado em o pessoal de qualidade, tá? Então vamos seguir aqui. O gráfico de bolhas, tá? Esse gráfico aqui é legal por quê? Porque diferente dos outros, deixa eu limpar aqui, ficou o risco. Diferente dos outros gráficos, né? No gráfico de bolha a gente tem 3 dimensões, tá? Por exemplo, nos que a gente viu até agora era sempre 2 dimensões, x e y, né? A gente tinha uma variável para o x e um valor para o y. Aqui, no gráfico de bolha, a gente consegue pegar até 3 variáveis. Por que 3 variáveis? Então, ó, é o seguinte, a gente vai ter uma variável, vamos pegar esse exemplo aqui, ó, de vendedores aqui, ó. Total de vendas por vendedores e unidades vendidas. Então, o que vai acontecer? Aqui a gente tem o número de vendedores, provavelmente, que estão marcados aqui, né? E aqui a unidade vendida, tá? Então, por exemplo, 7 vendedores venderam isso, né? Teve 100. Aí, o tamanho da bolha poderia ser, por exemplo, o valor. Então aqui a gente está falando de unidade, certo? Está falando de unidade aqui. A gente está falando aqui de quantidade de vendedores, né? Então, ó, 14 vendedores, né, venderam 400 itens, por exemplo. Porém, a gente tem aqui, ó, acho que uns 13, 12 aqui, ó, os 13 vendedores foi o que vendeu mais. Por quê? Porque o tamanho da bolha representa o quê? O valor vendido. Então, vamos supor, esse pessoal aqui, ó, também vendeu 400. Porém, o custo das coisas que eles venderam é mais baixo, foi mais barato do que o custo do que esse pessoal vendeu. Então venderam igual, porém o valor que eles conseguiram arrecadar aqui foi maior. Então essa bolha poderia representar esse valor que eles conseguiram arrecadar. Então a gente tem 3 variáveis: número de vendedores, unidade vendida, e aqui poderia ser o valor, né? Qual foi o lucro obtido. Igual aqui, ó, gráfico de bolha da poupança versus renda, né? Então a gente tem aqui a poupança, né? O tamanho da bolha é a dívida, né? Então a poupança, ó, e renda, e uma terceira variável, que seria a dívida, que é o tamanho da bolha. Então a gente consegue pôr 3 informações num único gráfico, tá? E aqui é o gráfico de cascatas, tá? Esse daqui é bastante utilizado também no meio financeiro, tá bom? Como que funciona? Tá? Então a gente vai ter, pessoal, peço até desculpa, né? A gente está vendo muita teoria, mas eu preciso que vocês entendam para que serve cada tipo de gráfico, tá? Então, às vezes, tipo, não tem como a gente fugir muito disso. Preciso apresentar para vocês conhecerem, tá? E pra gente conseguir também saber qual gráfico a gente pode usar em cada momento, tá bom? Então, esse gráfico de cascata, o que acontece, né? Como que funciona?
O gráfico de cascata é o seguinte, ele pode ser alguma coisa que compõe ou decompõe. Por exemplo, aqui ó, vamos pegar esse exemplo aqui ó. A gente tem a receita, a gente tem custo, a gente tem uma margem bruta, administrativo, beleza. O que acontece? Esse daqui ó, é o meu valor total, que eu tenho inicialmente. Porém, aqui seria o líquido, certo? Então aqui é a receita, né? Seria o bruto, tudo que entrou, certo? Tudo que entrou aqui. E aqui seria o que me sobrou. Aí o que o pessoal faz, né? Eu quero mostrar como que esse valor de receita chegou nesse rendimento líquido. Então o que eu vou fazer? Eu vou decompor este valor receita. E como que eu decomponho ele? Então eu tenho a receita. Dessa receita eu descontei 8.273, que foi o custo dos produtos. Então eu ranquei essa parte aqui. Depois eu tive uma margem bruta, né? Que ficou aqui ó, em 14.928. Depois eu descontei mais uma coisa aqui de administrativo e no fim ficou isso. Então, basicamente, eu vou mostrando como que esse valor cheio se transformou nesse rendimento líquido. Eu vou quebrando ele. Um outro exemplo aqui, ó, consolidação das despesas. É meio parecido com esse. Então, a gente tem um salário, né? Tem um salário e no final das contas, o que sobra para a pessoa gastar é o total líquido, certo? Mas como que eu saí de um salário bruto desse e fui parar no líquido? Ora, a gente vem aqui, ó, a gente vai decompondo o nosso gráfico até chegar nisso. Então, ó, aqui é o salário, eu vou decompor a despesa que eu tive despesas. Então, desse valor, ó, eu descontei esse pedaço aqui, ó. Aí o que aconteceu? Ficou só esse pedacinho. Vocês estão vendo? Então, ó, aqui, ó, dá bem nessa linha aqui, ó. Tá vendo? Essa fatia que eu marquei aqui, ó, corresponde a isso. O que vai sobrar? Essa fatia aqui, ó, que eu pintei, que é justamente esse que sobrou. Tá vendo? Aí eu vim e descontei mais imposto daqui, essa fatia. O que sobrou? Eu tirei uma parte aqui, ó, tá vendo? Sobrou só esse pedaço. Então, basicamente é isso, a gente vai decompondo. É bastante utilizado em demonstrações financeiras de empresa, de ações, tá? E é bem legal isso daqui, tá bom? Vamos ver se tem mais algum aqui pra gente ver. O próximo aqui, ó, gráfico de área. É bastante informação, né, gente? Gráfico de área. Esse gráfico de área, normalmente a gente mostra a ideia de evolução, né? Então a gente consegue ver os picos, né? E ver o quanto que determinada variável representa dentro de um total. Por exemplo, esperar esse carro passar aqui. Voltando aqui, pessoal. Então, por exemplo, vamos supor que aqui, ó, fosse duas variáveis. O azul que fosse receita e o cinza fosse despesas, por exemplo. Então, nesse gráfico de área a gente consegue ver, né, o quanto que a despesa, tá? Então aqui eu estou mudando as variáveis, tá? A gente conseguiria ver o quanto que a despesa representa dentro da minha receita, né? Então fica um negócio mais visual, diferente se fosse só linhas aqui, né? Então, dessa forma, a gente consegue ter uma noção, né, do quanto que está comprometendo da receita. Nesse caso, ele fez uma análise de quantidade por lucro, né? Então, quantidade vendida aqui provavelmente, né? Esse azul. E dentro dessa quantidade, né? Qual que é quanto foi o lucro, né? Então, a gente consegue ver, né, a representatividade do lucro na quantidade, tá? Gráfico de rede, radar, isso daqui é usado para quem jogou bastante jogo de futebol, né? A gente via lá, a gente escolhia o jogador e aqui ele ia mostrando qual que seria os pontos fortes daquele jogador. Aqui é a mesma coisa, né? É usado bastante em RH para fazer análise de competência dos colaboradores, né? Então, conforme for, quanto mais próximo aqui da ponta, né, da extremidade, mais competente nesse caso a pessoa seria, tá? Gráfico de candlestick, né? Gráfico de velas. Isso daqui é usado bastante na bolsa, né? Usado pessoal que faz investimento, que opera com ações, tá? A gente consegue fazer no Excel também esse tipo de gráfico, tá? Para quem nunca viu, né, isso aqui é o gráfico de velas. Então a gente tem bastante informação num único gráfico. Por exemplo, deixa eu fazer uma anotação para vocês verem. Então aqui, né, vamos pegar uma vela aqui, ó. Vamos pegar essa vela aqui, essa aqui, ó, essa vela. O que vai acontecer? Quais são as informações que a gente consegue extrair aqui desse gráfico? Aqui, ó, esse começo da linha aqui, ó, seria o preço de abertura. Qual foi o valor que abriu
naquele momento, né? O valor inicial, vamos dizer assim. Seria o mínimo, né? Mas é o valor de abertura. Aqui em cima seria o valor de pico, o valor de máxima, tá? O valor de máxima desse ativo, por exemplo, né? E aqui seria o valor de fechamento, né? Qual foi o valor que fechou, né? Aquele ativo, por exemplo. Então a gente consegue extrair bastante informações, tá? Desse tipo de gráfico. Só para vocês entenderem mais ou menos, tá? Mas dá pra gente fazer isso aqui dentro do Excel também, esse tipo de gráfico. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Gráfico de velocímetro, isso daqui a gente vai usar bastante, tá? Esse daqui é legal pra gente montar os nossos dashboards. Então esse tipo de gráfico a gente consegue ver questão de progressão, né? Por exemplo. Então aqui ó, a gente tem o vendedor, a gente tem alguns níveis desse vendedor, que vai do E até o A, né? Então conforme ele for vendendo mais, ele vai aumentando o nível aqui, ó. A gente vai fazer também isso daqui mais pra frente no Excel, esse tipo de gráfico de velocímetro. A gente pode fazer um gráfico tipo, por exemplo, para satisfação de cliente, né? Então o vermelho seria pouco satisfeito, né? Não satisfeito, pouco satisfeito e muito satisfeito, por exemplo, né? Então a gente consegue aplicar para bastante coisa também, esse tipo de gráfico aqui, ó, de velocímetro. Histograma, a gente vai ver também histograma, tá? Histograma é utilizado bastante. E como que é utilizado? Para quem nunca viu, o histograma basicamente ele analisa frequências, tá? Frequências. Então vamos supor, a gente está vendo bastante questão do Covid aí, né? Falando da primeira onda, da segunda onda, da terceira onda. O que seria essa questão de primeira onda, terceira onda? O pessoal tanto fala, né? Então aqui a gente tem um histograma. Vamos supor aqui que aqui fosse número de infectados, por exemplo, tá? Eu estou usando esse do Covid porque o negócio está recorrente aí, então é mais fácil de entender, tá? Então a gente teria aqui, ó, no eixo X, né, a quantidade de infectados. Por exemplo, fosse de 0 a 5 infectados, de 5 a 10 infectados, de 10 a 15 infectados, por exemplo. E aqui seria a quantidade de pessoas, tá? Por exemplo, vamos supor que aqui fosse a quantidade de infectados aqui, ó, de 50 a 55 infectados. Então aqui a gente está falando a frequência, né? E aqui a quantidade de pessoas que se enquadra nisso, tá? Então deixa eu usar uma outra palavra aqui. Então na verdade, né, vamos pôr aqui o seguinte, deixa eu voltar. Aqui seria, melhor seria ser aqui como se fosse o mês, tá? Os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho até dezembro, né? E aqui no eixo Y a frequência. Então, tipo, por exemplo, aqui em maio a gente teve, por exemplo, 200 mil infectados. Depois em maio, em junho teve quase 200 mil também. Depois lá em dezembro, por exemplo, teve quase 0, né? Por exemplo. Então a gente relaciona frequência de algum acontecimento, né, com quantidade, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor se fosse nota. Aqui fosse 5, 10, 5 e 10. Vamos só olhar para esses dois aqui, ó, tá? Por exemplo. Quantas pessoas tiraram nota 5, né? Então aqui seria nota 5, quantas pessoas? 3 pessoas. Quantas pessoas tirou nota 10, por exemplo? Vamos supor que aqui fosse 10. Então, quem tirou 10 foi um total aí de 4 pessoas, né? Então a gente faz isso daí. É a frequência que determinada coisa acontece. E essa linha aqui seria a curva normal, tá? Essa daqui é a curva normal. Usado bastante em estatística, né? Para ver se tal acontecimento está dentro da normalidade, tá? Então tudo que estiver fora dessa curva seria pontos fora da curva, tá? Só um momento. Então aqui nesse caso, voltando, né? A gente consegue ver se tal acontecimento ele está dentro do normal ou não. Vamos pensar em refúgio, por exemplo, né? Em peças danificadas em um processo, né? Então a gente poderia ter, né, aqui embaixo as tolerâncias. Por exemplo, vamos supor que aqui no meio que uma peça ela tem que ter 10 centímetros de comprimento, né? Isso daí é o ponto ótimo, é o menor dos mundos. Então aqui no meio, bem no meio aqui, ó, a gente teria o valor 10, tá? Só que dentro do processo a gente tem uma certa, vamos dizer assim, uma certa tolerância. Ele pode ficar com 10 mais ou menos 2. Então pode ficar com 10 ou com 12, vamos supor que fosse 12, ou com 8, né? Então a gente tem essa tolerância de mais ou menos 2 para esse processo, mas o ótimo mesmo seria ficar com 10, né? Aí a gente iria fazer, claro, precisa um pouquinho mais de estatística aí. A gente iria verificar nesse processo quantas peças ficaram com essas medidas. Então, por exemplo, aqui seria o 10, né? Quantas peças nesse processo ficaram exatamente com 10 centímetros?
Ah, 50 peças ficaram com 10. Ah, aí aqui é um ponto fora da curva, certo? Tá fora da curva aqui. Então, se qualquer coisa daqui para trás, morreu, né? Eu danifiquei a peça e virou refúgio. Então vamos supor que aqui ficou com 5, né? Aqui é 5. Então vamos supor que tivesse 10 peças que ficaram com 5. Então, ó, graficamente a gente já vê que esse 5 que iria aparecer aqui estaria fora da normalidade, não é normal. Ou então, às vezes o que acontece bastante também, o que eu já vi acontecer, é você ter toda a variação deslocada, tá? Então, como assim? É como se fosse assim, ó. A curva, ela tá aqui, certo? Ela tá bem no meio aqui, ó. Mas acontece às vezes do seu dado ele ser normal, porém a curva tá assim, ó. Tá desse lado. Então o seu processo tá aqui, tá? Ele tá sob controle, tá? Ele tá normal, porém ele tá fora do centro aqui, ó. Então o que acontece? Aqui tá morrendo tudo, você tá estragando as suas peças, tá danificando. Porém, para essas dimensões, ele está controlado, tá? O que acontece? A gente precisa fazer um ajuste para trazer ele para cá. Então, talvez é corrigir o equipamento, né? É corrigir alguma máquina que esteja fazendo com que as medidas fiquem fora, tá? Mas assim, elas ficam fora, porém dentro de um controle. Então, às vezes pode ser alguma programação, né? Alguma coisa. Então, a gente conseguindo resolver isso, a gente vai conseguir empurrar a nossa curva para os nossos dados para cá, ou a gente nesse caso poderia o quê? Trazer a curva para lá, né? Então lembra que a curva nesse caso seria as minhas tolerâncias, né? Os meus limites. Então eu poderia nesse caso talvez mudar projeto, né? Aí entra o plano de ação de fazer alguma coisa que eu conseguisse adequar esse processo meu com um novo limite de medida, né? Então aí o negócio vai extenso, mas só para vocês entenderem, tá? E essa questão de primeira onda, segunda onda, terceira onda é justamente essa curva aqui, ó. Então na curva normal o que acontece? O processo ele inicia do zero, vamos supor assim, começa do zero, vai, atinge um pico, aqui é o pico, né? É o pico, depois o que acontece? Com o tempo ela vem diminuindo. O que está acontecendo com o Covid, né? Ele começa a diminuir, só que ele volta a subir, cria uma nova onda, uma nova curva normal. Aí começa a descer, o que acontece? Vem, surge uma nova onda. Então, o que acontece? Tem uma curva normal aqui, aí você acha que vai normalizar, né? Vai zerar, mas aí vem uma outra onda e cresce de novo. Aí vai diminuir, vem uma outra onda. Então isso aqui são as ondas, tá vendo? Que a gente tanto ouve aí, tá? Aí o que acontece? A cada nova onda, a gente vai ter um pico, né? Então esse é o problema. Então finalizou uma onda, vai ter uma nova onda aqui. A gente vai ter um outro pico que normalmente é sempre acima do pico anterior. Aí isso que é o problema. Então esse pico aqui, ó, vai ser maior do que esse. Aí vai vir uma outra onda e vai ter um pico maior ainda, né? Então por isso que é problema, certo? Então a gente vai praticar um pouco agora, tá? Sei que é bastante teoria, mas é importante que vocês conheçam todos esses gráficos, tá? Saibam que eles existem, tá bom? Mas na prática a gente vai com bastante calma, tá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela do Excel. Vocês estão vendo minha tela? Deixa eu só fechar aqui a apresentação para não ficar atrapalhando. Boa, tá aparecendo aí? Tá, né? Então, beleza. Então, pessoal, aqui é o seguinte, tá? A gente vai começar, né, com os gráficos de colunas, tá bom? Então, eu trouxe aqui para nós aquela planilha que a gente fez, né, nas aulas anteriores, que é aquela de custo, né? A gente montou essas tabelinhas aqui, ó, tá? Então, a gente vai criar alguns gráficos, tá bom? Aí, como que funciona, pessoal? Aqui a gente vai ver os gráficos, como posso dizer para vocês, estáticos, tá? Porém, eles acabam não sendo estáticos. Chama de estático porque ele não é dinâmico, né? O que seria um gráfico dinâmico, para vocês entenderem? Gráfico dinâmico é quando eu consigo alterar as informações nele durante, tipo, de forma rápida, sabe? Então eu consigo alterar, por exemplo, eu estou analisando receita. Nesse mesmo gráfico dinâmico, eu consigo mudar de receita para despesa no mesmo gráfico, sem a necessidade de ter um outro gráfico para ele, tá? Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem o total de gastos, certo?
essa tabela aqui, ó. Se eu fizer um gráfico aqui, o gráfico vai ser somente para total de gastos. Não vai ter... Eu não vou conseguir analisar a despesa no mesmo gráfico. Mas no gráfico dinâmico eu consigo fazer essa troca. Eu consigo analisar gastos, ao mesmo tempo consigo analisar receita, ao mesmo tempo consigo analisar poupança, tudo no mesmo gráfico, tá? Então essa é a diferença de um gráfico dinâmico para um gráfico estático, tá? Mas vocês vão ver que dá para fazer bastante coisa. Beleza, como a gente vai começar? Pessoal, para fazer esses gráficos, a gente precisa puxar ele de algum lugar, certo? E como seria? Aqui, ó, vocês vão ver o seguinte, essa daqui é a nossa base de dados, correto? Só que essa base é o seguinte, só um momento. Só que essa base é o seguinte, né? Essa base de dados, a gente vê que a gente tem N informações aqui. Desde... Esse caso está mais simples, a gente está só com despesas, né? Mas se a gente fosse fazer um gráfico, por exemplo, eu quero fazer um gráfico anual aqui, o quanto que eu gastei durante um ano. Né? Fica complicado, porque ó, a gente tem janeiro, depois fevereiro, né? Então a gente vai até abril lá. Então fica complicado fazer um gráfico aqui. Então a gente precisa sempre construir uma tabela auxiliar. O que seria isso? Seria essas tabelas que a gente fez, né? Então por isso que eu disse que a gente precisa primeiro analisar os dados e depois mostrar eles, né? Porque assim, pessoal, o que o gráfico vai fazer? Vai pegar essa informação que está aqui numericamente, desse jeito, e vai deixar ele visual. Então a gente vai ter que fazer as análises primeiro, calcular o que quer mostrar e depois chamar isso num gráfico, tá? Então vamos começar aqui, ó, com o total de gastos em 2020, tá? Então lembrando que a gente tinha essa base, né, que vai de 2020 até 2021, né? A gente usou bastante ela. E o seguinte, aí eu quero saber o quanto que eu gastei durante um ano, né? Eu vou ter um ano, que são 12 meses, e eu vou querer ver o quanto que eu gastei em cada mês, né? Então a gente vai ter que montar uma tabela, igual essa daqui, com o total de gastos no ano que eu quero analisar, tá? Então aqui, ó, eu estou analisando o ano de 2020. Então o que eu vou fazer? Vou montar uma tabela, como eu fiz aqui, né? Que vai de janeiro a dezembro, certo? E aqui a gente vai fazer os cálculos. Então você lembra, né? Vamos relembrar aqui, ó. Como que a gente fez aqui, ó? A gente fez uma soma C. Por que soma C? Porque eu vou querer somar todos os meus gastos se for janeiro de 2020, tá? Então eu tenho duas condições. Eu quero ver o quanto que eu gastei em janeiro em 2020. Então ele vai vir nessa tabela, vai procurar tudo que tem em janeiro, vai procurar tudo que tem em 2020, vai cruzar as informações. E se for verdadeira essa condição, né? Se for janeiro e for o ano 2020 que eu estou analisando, ele vai vir aqui e vai somar, tá? Então é isso que eu estou fazendo. Aí tá vendo que agora ficou mais simples? Não ficou mais separado assim? Então eu uni tudo num lugar só. E mesma coisa para 2021. Então eu quero saber o quanto que eu gastei em janeiro de 2021. Mesma coisa. É a soma C, né? Vou somar C. For janeiro e 2021. E vou fazer isso aí para todos, tá? Agora sim, agora tem uma tabela e dessa tabela eu vou gerar os gráficos, tá? Basicamente, pessoal, tem duas formas de gerar gráfico. A primeira forma que é mais fácil. Então sempre tentem essa primeira forma primeiro, que eu vou mostrar para vocês. Tentem essa primeiro. Caso não ficar legal o gráfico, vocês partem para o segundo método que eu vou mostrar. O primeiro método qual que é? É você selecionar o intervalo que você quer criar um gráfico. Então, ó, aqui o que acontece? Eu já sei o gasto em janeiro de 2020, eu sei qual foi o gasto em fevereiro. Agora eu quero transformar isso daqui em colunas, né? Então, eu vou selecionar o intervalo que eu quero. Eu quero fazer com que esses dados virem gráfico, né? Aí a gente vai vir aqui, ó, inserir, tá vendo aqui? Inserir. E aqui, ó, nessa parte aqui, ó, a gente tem todos os modelos de gráficos, tá? Tem todos os gráficos. Se você clicar aqui, ó, em gráficos recomendados, olha o que vai acontecer. E ele já vai te dar aqui algumas recomendações, algumas coisas meio que prontas já. Então a gente tem um gráfico de linhas, né? Tem um gráfico de coluna agrupada, tem um gráfico de área, tá? Tem até um Pareto aqui, ó. Então Pareto. A gente vai ver mais pra frente, tá? Então eu poderia vir aqui e selecionar aqui, ó. Percebe que me criou o gráfico, tá vendo? Claro, a gente vai mexer aqui algumas coisinhas. Então, ó, já criou o gráfico. Eu tenho aqui embaixo os meses, de janeiro a dezembro, e eu tenho o valor para cada mês, tá? Qual que é a outra forma de fazer o gráfico?
Às vezes pode acontecer de você fazer essa seleção que a gente fez aqui agora e a informação ficar meio que bagunçada. Então, nesse caso, qual seria o ideal? A gente vir aqui em inserir, tá? Clicar aqui, ó, nesse ícone aqui, ó, de gráfico, tá vendo? E selecionar aqui, ó. Tem alguns tipos, tá vendo? Como está selecionado aqui, já está fazendo um gráfico pra gente. Então, se eu clicar aqui, ó, ele já vai gerar. Na verdade, o Excel foi tão esperto que, como o meu mouse estava clicado perto aqui, ó, ele automaticamente entendeu que eu estava querendo fazer o gráfico dessa tabela, né? Então, vamos fazer o seguinte. Beleza, não, vocês já viram como que faz o gráfico. Deixa eu só tentar fazer aqui de outro jeito para vocês entenderem o que eu quero dizer. Deixa eu apagar aqui as informações. Tá? Aí o que acontece? Vai ter alguns casos que vocês vão ter que criar do zero. Vocês vão lá inserir, selecionar o gráfico, ele vai vir em branco assim, ó, desse jeito, tá? Aí se apertar com o botão direito em cima do gráfico, vocês vão ver que vai ter algumas opções, tá vendo? Então, fui lá inserir, selecionei o gráfico que eu quero, cliquei e veio isso, esse quadro branco. Vou apertar com o botão direito e vim aqui, ó, selecionar dados, que é justamente os dados que vão aparecer no meu indicador. Cliquei aqui, vai abrir essa janela, tá vendo? Aí aqui tem algumas formas também, tá? Vamos lá pro segundo método, que é vir aqui em adicionar, tá? Então quando você vir aqui em adicionar, você vai adicionar uma variável, tá? Então adicionar. Nome da série. Qual seria o nome da série, tá? Então se você clicar aqui, ó, ele vai dar um nome para essa série que você vai selecionar. Então, por exemplo, seria aqui, ó, gastos. Tá? Então, é os gastos. Opa. Tá? Aí, quais são os meus gastos? Quais são as séries? Então, você vem aqui, ó, seleciona e apaga isso daqui, que às vezes dá um BOzinho, deleta, e vou selecionar quem? Os gastos. Quais são os gastos? Aqui, ó. Vou selecionar. Selecionei, viu que ele já separou para mim aqui atrás esses valores. Dei um OK, certo? Vou dar um OK. Perceba o seguinte, né, que aqui embaixo, ó, tá aparecendo alguns valores, né, e não os meses. Ó, eu cliquei na série, ó, tá vendo que ele não selecionou corretamente o intervalo que eu queria. Então, de novo, botão direito, selecionar dados. Eu posso vir aqui, ó, de boa, clicar aqui em editar, que quando eu faço isso eu consigo editar o intervalo que eu estou selecionando. Então, eu vou clicar aqui embaixo, né, onde está o valor da série. Eu vou deletar aqui de novo. Vou clicar aqui, ó, nessa flechinha, tá? Você pode clicar na flechinha, você pode só selecionar, tá? Mas eu fiz o clique. Vou selecionar com o intervalo de novo, tá? Vou dar um Enter. Vamos ver se ele vai atualizar agora sim, ó. Pegou certo, tá vendo? De 1 até 12, tá? Aí você fala, ah, mas eu queria que aparecesse aqui embaixo, né? Qual que é o mês, né? E não o número, né? Então a gente vai lá, com o botão direito de novo, selecionar dados. E aqui do lado, ó, tá vendo que é o rótulo do eixo horizontal, tá? Que é justamente aqui, ó, esse eixo, o eixo horizontal. Perceba que ele tá 1, 2, 3. Eu poderia também, né, ocultar, se eu vier aqui desmarcar 1 e dar um OK, viu que o 1 sumiu, tá vendo? Então eu consigo fazer com que apareça ou desapareça algum valor também, tá? Aí vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que apareça aqui embaixo, né? A gente vai vir aqui em editar, nesse caso agora, que aqui vai ser o rótulo do eixo horizontal. Vou editar e vou selecionar aqui na mesma sequência, tá vendo? O intervalo com os nomes. Dou um OK, percebe que ele já mudou pra mim aqui embaixo, tá vendo? Ele já alterou aqui. Oi. Aqui você fala? Isso aqui você fala? Tá diferente? Acho que não, aqui, ó, deixa eu pôr aqui, ó. Eu vou explicar pra vocês já. Vou pôr aqui o rótulo de dados, pra gente ver. Ó, janeiro, 2.774. Aí depois 3.000, tá certinho, tá vendo? É que às vezes, por causa da escala, né? A escala fica meio ruim. Tá? Então, ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai trabalhar nesse gráfico aqui agora. Imagina, Nelson. A gente vai trabalhar nesse gráfico aqui agora, tá? Vamos pegar esse gráfico e vamos dar uma melhorada. Aqui, ó,
eu criei uma aba escrito gráficos, tá? Então aqui a gente vai gerar o gráfico e vai tirar daqui, né? Claro, a gente não vai querer deixar o gráfico todo poluído aqui misturado com esses valores, né? Então a gente só vai puxar daqui a informação. Então eu vou clicar no gráfico, vou dar o Ctrl X, porque eu vou recortar ele e vou jogar pra cá. Ctrl V. Então perceba que eu tirei de lá, daquela base, e joguei para um... Eu vou construir um painel aqui. Então a gente vai começar a montar aqui um dashboard, tá? Estático, vamos dizer assim, porque ele não é dinâmico, né? Como já comentei. E a gente vai montar um painelzinho aqui para a gente conseguir enxergar como que tá os nossos gastos, tá bom? Como a gente vai fazer os gráficos aqui, o que eu gosto de fazer é de vir aqui, ó, em exibir, tá? E tirar essas linhas do fundo, tá? Essas linhas de grade. Então, ó, tirei a linha de grade, tá? Já ficou melhorzinho aqui, certo? Agora a gente pode também começar a nomear esses gráficos, a gente pode começar a editar algumas coisas, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, gastos. Se eu clicar no título e der dois cliques, eu consigo mudar o nome do gráfico. Então vamos lá. Gastos mensais, tá? Gastos mensais. Deixa eu ver, certo? Então eu cliquei fora, eu consigo também mudar a fonte, caso eu queira, por negrito, tá vendo? E uma coisa que eu gosto de fazer é de arrancar esse fundo aqui, ó. Se eu clicar aqui nessas linhas, tá vendo? E der um delete, ele vai apagar, tá? Outra coisa que eu gosto de fazer, tá? Remover esse eixo com os valores. Por quê? Vocês vão entender por quê. Então, ó, vou tirar aqui esse eixo dos valores, clico nele, dou um delete, viu que o gráfico ficou maior, mas você fala, ah, mas e agora? Não estou conseguindo saber qual valor que é. Tranquilo, a gente vem aqui, ó, clica no gráfico, esse maisinho aqui, ó, são todas as opções desse gráfico. Tudo que eu posso fazer com ele. Tem uma opção aqui ó, que chama rótulo de dados. Tá vendo? Esse rótulo de dados é justamente ele mostra para mim o valor de cada barra dessa, de cada coluna dessa. E se eu clicar nessa flechinha, eu tenho algumas opções. Eu posso pôr no centro, eu posso pôr na parte aqui interna, né, nessa extremidade interna, base interna, extremidade externa, tá? Eu posso pôr texto explicativo, tá? Então fica a critério, mas normalmente eu uso extremidade externa, tá? Beleza, aí você percebe o seguinte, que os valores estão meio que montuados aqui, né? Então a gente vem aqui e vai ajustando, tá? Ajustando. Então isso daqui seria como se a gente poderia pegar tudo aqui, né? Para deixar aqui como se fosse um indicador principal nosso de gastos, tá? Ou eu posso deixar menorzinho aqui, ó. Deixar menorzinho que a gente vai pondo mais informações depois. Aí se eu clicar aqui, ó, eu posso deixar em negrito também, tá? Essa informação. E eu posso mudar a cor, tá? Se eu clicar aqui no gráfico e vir aqui em cima, ó, em formatar, design, aqui eu vou ter algumas opções, né? Essa parte aqui, ó, adicionar elemento de gráfico, é justamente o que a gente viu aqui, ó, tá? Então o que tem aqui vai ter aqui, ó, tá vendo? Tem até algumas coisinhas a mais, né? Que nem eu posso pôr o código, o valor aqui embaixo, ó, tá vendo? Entre outras coisas, tá? Aí depois a gente vai funcionando aos poucos, tá? Aí beleza. Vamos supor que eu tivesse mais de uma variável, mais de um item aqui nesse gráfico. Eu poderia vir aqui, ó. Aqui como é somente gastos, né? Então o cara vai ler isso daqui e já vai saber que esse gráfico é em relação aos gastos, né? Mas vamos supor que eu tivesse mais de uma barra aqui, ó. Se eu viesse aqui, ó, no maisinho, eu poderia clicar aqui, ó, em legenda. Se eu clicar em legenda, ele vai me mostrar o que é esse valor azul. São os gastos, tá? Aí, então vamos lá, vamos mexer mais um pouco nele. Clicando aqui agora nesse gráfico, se eu vier aqui ainda no design, eu consigo mexer nas cores, tá vendo? Eu tenho algumas cores já pré-prontas, né? Se eu for passando o mouse ele vai alterando. Ou simplesmente eu posso eu mesmo mudar a cor que eu quiser, né? Clicando aqui, vindo aqui em formatar, tem aqui ó, preenchimento da forma, tá vendo? Eu posso colocar a cor que eu quiser. Vamos por esse cinza aqui, ó. Certo? Aí, beleza, a gente já ficou com outra cara já o gráfico, tá vendo? Ficou bonitinho. A gente pode aumentar essas barras, tá vendo que elas estão bem fininhas? Então a gente vai deixar essas barras um pouquinho mais gordinhas. Vai clicar no gráfico, no botão direito. Então quando você faz isso aqui, ó, que eu fiz agora, ó. Se eu clicar no gráfico, tá vendo que selecionou a parte total, ó, o gráfico inteiro, tá vendo? Aí se eu clicar de novo, só que na barra agora, ele vai selecionar a série de dados, tá? Que é justamente os valores que eu estou puxando. Então se eu clicar mais uma vez, ele seleciona somente a que eu estou clicando, tá vendo?
Então vamos lá. Cliquei uma vez, eu estou mexendo no gráfico como um todo. Cliquei mais uma vez, eu estou mexendo em todas as barras. E se eu clicar mais uma vez, eu estou mexendo somente nessa barra. Tá? Então a gente vai mexer em todas as barras, porque a gente quer aumentar a espessura de todas elas. Tá? Então vou clicar aqui, vou vir aqui em Design, e, desculpa, vou clicar nelas, apertar com o botão direito, e vou vir aqui, ó, formatar série de dados. Tá? Então se eu clicar aqui, eu vou abrir todas as opções referente a essa série. Tá bom? Aí aqui, ó, a gente tem uma opção chamada largura do espaçamento. Como que funciona? Quanto maior for esse percentual, mais fina é a minha barra. Tá? Então, quanto maior for, mais fina. E quanto menor, mais grossa. Então vamos por aqui, ó, para você ver, 100%. Tá, deixa eu pôr aqui 100. Tá vendo que já deu uma engrossada. Se eu pôr aqui, ó, 120. Ó, já tá com uma espessura boa, tá vendo? Aí aqui eu posso dar uma puxada pra cá, pra dar uma separada aqui, mas já ficou bonito. Aí, por exemplo, conforme for entrando novos resultados, vamos supor que janeiro fosse 0 aqui, eu vou dar um delete, pra vocês verem. O nosso gráfico ele já vai mudar sozinho, ó. Tá vendo? Então isso aqui é bem legal para vocês acompanharem aí, né, rendimento, né, o gasto, receita de vocês, porque fica bem visual, né? Fica bem visual. Aí vamos fazer mais algumas coisinhas. A gente pode tirar esse contorno, tá? A gente vai tirar esse contorno aqui. Contorno da forma, sem contorno. Por que tipo, tirar o contorno? Porque a gente vai começar a montar um painel, tá? A gente vai começar a construir alguns dashboards já, tá bom? Então aqui a gente tem esses dados. A gente poderia melhorar isso daqui ainda mais, tá bom? Então vamos aos poucos, né? Então vamos trabalhar primeiro só nos gastos. Então, ó, a gente já sabe que o nosso gasto a gente vai deixar aqui, tá? Pode deixar, se vocês acharem melhor por aqui em outro lugar, tá? Fique à vontade. Mas eu vou deixar aqui no canto, assim, ó. Tá? Então a gente vai trabalhar por enquanto só nesse gráfico. Vamos deixar ele bonito. Então, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer criar um painel aqui, um painel bonito. Então a gente vai começar a mexer um pouquinho com questão de estética, tá bom? Então vamos lá. A gente vai vir aqui em inserir. Aqui em inserir a gente vai ter várias opções, tá? A gente vai vir aqui, ó, em ilustrações. Ilustrações e formas. Vocês vão ver por quê. Vou pegar esse retângulo aqui, ó. E vou desenhar ele aqui no Excel. Se você apertar o Alt, percebe que ele se ajusta automaticamente com o tamanho da coluna, tá vendo? Eu estou segurando o Alt e estou arrastando aqui, ó. Percebe que ele vai pegando certinho o tamanho da coluna, tá vendo? Então, ó, vamos selecionar mais ou menos esse tamanho aqui, tá? Mais ou menos o tamanho do gráfico. Vou tirar aqui, ó, vou jogar pra cá. Então isso daqui vai ser o fundo do nosso gráfico, tá? Esse aqui vai ser o fundo. A gente vai mudar a cor dele e deixar ele bonito. Então eu vou ajustar ele aqui, ó. Tô só arrastando, vou segurar o Alt, que é pra ele travar. Deixei aqui, por quê? Porque essas bordinhas aqui, ó, eu vou ajustar, tá vendo? Eu vou ajustar pra ele ficar bonito, ó. Aqui eu tô indo no zóio mesmo, tá? Mas caso vocês queiram por um valor específico, se você clicar aqui, ó, na coluna, botão direito, e vier aqui, ó, largura da coluna, você consegue definir um tamanho. Vamos por aqui, ó, 5. Tá vendo? Mas eu vou mexer aqui no zóio mesmo, rapidão, ó. Certo? O nosso gráfico ele vai ficar aqui em cima. Perceba que ele não tá passando por trás, tá vendo? Então eu vou pegar isso daqui e jogar pra frente. Tá vendo? Trazer para frente. Pessoal, como a gente perdeu um pouquinho de minutinho, tá? Eu vou até 10h45 no máximo, tá bom? Só pra gente não perder o que tinha preparado, tá? Então, ó, botão direito, trazer para frente, tá vendo? Então o que vai fazer? Vai pegar esse gráfico e vai trazer para frente. Poderia ser o contrário, poderia clicar aqui e jogar para trás também, ó, e virar para trás, tá vendo? Que agora o gráfico ele cabe bem em cima aqui, ó. Aí você fala, mas tá, esse fundo branco aí, né? Tá feio. Fica calmo, a gente vem aqui, ó, em formatar, preenchimento da forma, tá? Lembra que, ó, eu cliquei na parte geral do gráfico, então eu vou mexer nessa parte externa aqui, ó, preenchimento, sem preenchimento. Então ele ficou sem preenchimento agora, mas aí ficou com esse fundo azul, ficou feio, né? A gente vem aqui, ó, clicar na forma, formatar, e vamos pôr uma corzinha um pouquinho mais fraca aqui, ó. Ó, posso pôr um cinza, um cinzinha, né? Posso pôr esse mais clarinho. Vamos fazer o seguinte, então eu vou deixar o fundo aqui, ó, nesse cinza.
mas eu vou alterar a cor das minhas barras, tá? Para dar mais contraste. Então eu vou vir aqui em formatar, preenchimento da forma, viu que agora eu cliquei duas vezes, eu cliquei uma vez aqui na parte de externa e cliquei nas barras. Preenchimento, vamos colocar uma outra cor aqui, ó. Vou deixar essa cor aqui mais forte, né? Agora eu só vou dar uma ajustada aqui, tá? Então eu vou ajustar, vou deixar mais ou menos aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Tô segurando o Alt, tá? Percebe que eu ajustei aqui com o tamanho. Eu vou deletar esse título aqui, ó, pra ganhar mais espaço. Então eu cliquei e dei um delete, ó. Dei um delete. Aí agora ficou sem título, tá? A gente já vai pra ele já. Vamos acertar essa forma aqui, ó. A gente vem aqui em formatar. Tô mexendo na forma ainda, que é esse plano de fundo. E vou arrancar o contorno. Sem contorno. E vou dar alguns efeitos aqui, ó, para essa forma, tá? Então se vier aqui em formatar, efeitos de forma, vem aqui em sombra, né? Eu tenho alguns efeitos para dar para essa forma, tá? Vamos pegar esse daqui, ó. Viu que fez uma sombrinha aqui, tá vendo? Fez uma sombrinha. Eu vou mudar esse fundo, tá muito escuro. Isso daqui, pessoal, é perfumaria, tá? Vocês vão mexendo de acordo com o que vocês acharem interessante. Ó, viu que já ficou com uma carinha melhor aqui, ó. Ficou legalzinho já, né? Aí o que acontece? No fundo, ó, cliquei tudo aqui, tá vendo? O fundo talvez eu possa mudar a cor dele. Então, ó, vou clicar no fundo, que é pra ele contrastar agora com isso daqui, ó. Cliquei no fundo, vou vir aqui, ó, vamos ver se tem alguma cor que dê pra gente pôr no fundo. Tá vendo? Eu posso mudar a cor do fundo. Vamos lá, mais uma corzinha aqui. Ó, tá vendo? Que contrasta. Então aqui vai muito da criatividade de vocês, tá, pessoal? É criatividade mesmo, tá? Então vamos deixar com esse fundo mais azul assim. Então vou dar mais uma ajustada aqui, tá? Legal. Agora a gente vai pôr o título desse gráfico. Eu não gostei desse azul ainda não. Esse aqui é melhorzinho. A gente vai vir aqui, ó, inserir, tá? Não. Inserir. Agora a gente vai pôr o nome dele, né? Que a gente vai pôr uma caixa de texto, então aqui, ó. A gente vai usar a caixa de texto para pôr o nome do gráfico. Caixa de texto. Vou arrastar aqui, ó. E vou escrever. Gastos. Deixa tudo maiúsculo. Gastos mensais. Tá? Vocês podem pôr o nome que vocês quiserem. Vou pegar essa forma. Vou tirar o fundo também. Sem preenchimento. E vou mexer na fonte agora. Negrito. Vou aumentar o tamanho. Tá? Posso deixar inclinado assim, ó. Fica legal. E vou mudar a cor dessa fonte. Que tá aqui, ó, né? Eu venho aqui então formatar. Dá pra vir por aqui também, eu acho. Ó. Vim aqui e mudar a cor da fonte. Tá vendo? Então, ó, posso pôr qualquer cor que eu achar interessante para esse gráfico. Vamos pôr aqui uma cor mais escurinha assim, ó. Gastos mensais. Tá vendo que tá com borda? Vou arrancar a borda. Cliquei aqui. Formatar. Contorno da forma. Vou retirar o contorno. Tirei o contorno. Agora eu posso pegar aqui e dar uma ajustada nessa caixa de texto. Tá vendo? Gastos mensais. E já ficou bem melhorzinho já, tá vendo? Ficou bem legal. E você pode dar uma perfumada aqui, ó. Vim aqui em inserir, ilustrações, forma de novo. Vou pegar uma linha. E vou puxar uma linha pra cá assim, ó. Tá? Mexer na espessura dela agora. Que é o contorno, né? Então é uma linha, vem contorno, espessura, ó. Eu posso aumentar a espessura, tá vendo? E eu posso mudar a cor também. Então a gente vem aqui em formatar mesmo. No contorno a gente pode alterar a cor dessa linha. Deixa eu pegar uma cor aqui. E deixa eu ver como poderia ficar isso daqui. Dá pra pôr efeito também, caso queira. Dá pra deixar um efeitinho.